Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32, eu vou ler do 32 ao 36. Está escrito assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Você crê que isso aconteceu? E você crê que a vontade do Senhor foi feita? Você crê que Jesus, que é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, foi morto? E você crê que ao terceiro dia ele ressuscitou e vive para todo sempre? E em breve virá para nos levar, para estarmos com ele por toda a eternidade? Crê também que ele vai falar conosco? Então, por gentileza, ocupe suas mãos e vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que seja Deus. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Pai querido, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, está derramando a tua graça, a tua bênção, a tua abertura e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, porque o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Toma então agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza. Mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que você vai ouvir e aprender. Traga sempre papel, caneta, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Amém? Se porventura não trouxe o papel e a caneta, mas trouxe o celular, coloque no modo avião e você utiliza o bloco de notas para tomar nota. Amém? Muito bem. O Senhor aqui vai passar por algo que é necessário compreender. Só Ele poderia passar, porque Ele é o único Senhor, Ele é exclusivo Salvador. Então o que Ele vai passar, somente Ele poderia passar, porque não havia outro sangue pelo qual eu e você alcançaríamos perdão, remissão, a não ser o sangue de Jesus Cristo. É somente o sangue dele, o martírio, o sofrimento que Ele passou, somente Ele passou. Mas vamos entender melhor aqui o texto, o que a Escritura nos tem a dizer, a ensinar, a revelar. Antes de entrarmos aqui no texto, eu vou fazer um resumo rápido a largas passadas para chegarmos aqui. O Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nos diz a palavra que Ele foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, então, Deus estabeleceu um plano e um propósito eterno. Deus estabelece esse plano. No tempo certo, no momento oportuno, nos diz Paulo em Gálatas capítulo 4, na plenitude dos tempos, não foi nem antes nem depois, foi no momento exato, no oportuno, no kairós de Deus, no tempo de Deus, vem Jesus. Ele nasce, ele cresce, aos 30 anos de idade vai começar o seu ministério público, ele é batizado nas águas por João Batista, o Espírito Santo vem sobre ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele vence todas as tentações do maligno e na unção do Espírito ele começa a pregar, a anunciar, a dizer: arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. E além de anunciar o Evangelho, ele vai ensinando. Além de ensinar e pregar, ele vai curando, ele vai libertando, ele vai operando milagres e maravilhas extraordinárias, a ponto de o apóstolo João escrever que se os milagres que Jesus realizou fossem escritos, nem todos os livros do mundo seriam suficientes para conter. João então ressalta: os que estão escritos aqui é para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus, e crendo tenham a vida eterna. Muito bem, o Senhor sabia então que a obra não se limitava a pregar, a ensinar, a curar, a libertar, mas o auge, o ápice, diga para quem está ao teu lado, era a cruz.
Diga, era um martírio, era a morte. Ele já sabia de tudo isso, e sabia de antemão. Ele avisa aos discípulos de antemão que eles iriam a Jerusalém, que Jesus ia ser entregue na mão dos sacerdotes, dos anciãos, dos escribas, que ele iria ser morto, crucificado, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E ele avisa isso de antemão para preparar os discípulos. Ele avisa, vamos a Jerusalém, Filho do Homem será entregue na mão dos sacerdotes, dos escribas, dos gentios, vão açoitá-lo, vão zombar dele, vão escarnecer, vão crucificar, vão matá-lo, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Muito bem, chega o dia, o momento oportuno, depois de 3 anos e meio, entram em Jerusalém, chamada entrada triunfal. O povo, uma multidão imensa, tira a parte de cima do manto, da roupa, coloca no chão, com palmeiras na mão, levantam e bradam dizendo, Hosana ao rei, bendito que vem em nome do Senhor. E o Senhor sabe o que ele vai passar ali. E ele diz então a 2 dos seus discípulos, vocês vão encontrar aí um homem que está levando um cântaro, um vaso. Onde esse homem entrar, sigam ele. Na casa que ele entrar, entrem também e digam ao dono da casa, perguntem onde é que está o lugar onde o Senhor comerá a Páscoa. E eles vão e eles seguem um dos servos da casa aqui do João Marcos. João Marcos era jovem, né? Na casa do pai dele. E lá o dono da casa vai dizer, está aqui o cenáculo mobiliado. É um sobrado, um primeiro andar. Não é? Aqui em São Paulo fala sobrado, lá no Nordeste fala primeiro andar. Muito bem, e lá o Senhor então vai com seus discípulos. Era uma quinta-feira, e ele vai então, reunido com os discípulos, participar, celebrar a Páscoa. Só que essa Páscoa não será como as outras, porque a Páscoa, desde que foi estabelecida pelo próprio Deus e colocada em prática através de Moisés, Êxodo capítulo 12, até ali era celebrada do mesmo jeito. Até aquele momento, a Páscoa era cordeiro assado, era pão sem fermento, ervas amargas. Depois você lê o livro do Êxodo, capítulo 12, Deus vai dizer a Moisés, Moisés, este mês será o primeiro dos meses, será o primeiro. No dia 10 desse mês, Deus avisa de antemão, no dia 10 desse mês, cada família vai pegar um cordeiro, mas é um cordeiro de 1 ano. Não é de 9 meses, 10 meses, 12 meses, não é de 1 ano e meio, de 1 ano. Se a família for grande para um cordeiro, chama outra família para reunir as duas. E no dia 14 deste mês, vocês vão matar o cordeiro e vão assar a carne. É para assar a carne. E fazer pães sem fermento. E no dia 14, vocês vão comer o cordeiro assado, vão comer os pães. E Deus manda separar o sangue, porque o sangue era para passar aonde? Na porta, no batente da porta, na verga da porta. Diga comigo, o sangue do cordeiro traz livramento, traz proteção. Páscoa vem de passagem, passar por cima. O anjo da morte foi enviado para matar os primogênitos dos egípcios, matou dos egípcios, do povo de Deus. Diga comigo, eles tinham o sangue do cordeiro, esse é o sangue de Jesus. Tudo isso é uma figura que aponta para Jesus Cristo. Aponta para Jesus. E naquele dia 14 daquele mês de Abib, que é o primeiro mês do calendário judaico, naquela mesma noite, após comer a primeira Páscoa, eles vão sair de lá do Egito rumo à Terra Prometida. Durante 1500 anos, a Páscoa foi celebrada uma vez por ano dessa maneira, cordeiro assado, pão sem fermento, ervas amargas. Note então que nos últimos séculos, eu acredito que você tomou conhecimento, surgiu uma tradição da Igreja Romana dizendo que as pessoas deveriam comer peixe. Você tem conhecimento disso, não? A maior venda de peixe, em especial de bacalhau, é nessa época do ano. É nessa época do ano. Só que isso não consta da Escritura. Isso é doutrina humana. Isso é doutrina de homens. Isso é doutrina da Igreja Romana. A Páscoa era celebrada, cordeiro assado. Só que aquela Páscoa, esta Páscoa que estamos falando aqui, dessa vez não vai ter cordeiro assado. Porque a Páscoa aponta para Jesus Cristo. Ele é a Páscoa. Ele é o nosso cordeiro pascual. Ele então vai reunir os seus discípulos. Ele então vai pegar o pão. Ele vai dar graças, partir e dizer: este é o meu corpo que é partido por vós.
Depois ele pega o cálice e ele diz: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Aquela Páscoa não vai ter cordeiro assado, porque Jesus é o cordeiro. Jesus é a Páscoa. Muito bem, eles participam. Depois disso, né, Satanás entra em Judas, Judas sai de lá e vai entregá-lo, vai traí-lo. Diz aqui o Mateus, diz o Marcos, diz o Lucas, que eles cantam o hino, louvor, e eles saem de lá. E eles vão para o Monte das Oliveiras. Eles saem do cenáculo, eles saem do Monte de Jerusalém, eles vão para o Monte das Oliveiras. Porque no Monte das Oliveiras, o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus pregou o sermão mais extenso, né? Mateus registra em 3 capítulos, 5, 6 e 7. Lucas registra somente no capítulo 6, e o Marcos e o João não registram. Lá no Monte das Oliveiras havia um lugar especial, um lugar que Jesus gostava muito de ir para orar. Havia um horto, havia, não é, para ficar mais fácil os nossos dias, como um pomar de oliveiras. Você sabe que a oliveira produz azeitona. E para ficar mais fácil, além de ter o horto, além de ter as oliveiras lá, haviam feito também uma prensa lá. Para quê, pastor? Para extrair o azeite. A prensa naquela época, hoje as coisas são muito mais rápidas, né? Os processos industrializados, naquela época era tudo manual. Era feita de pedra, muito rudimentar, colocava-se as azeitonas, e aí vinha com a madeira, com a pedra em cima e prensava. E a primeira prensada era o azeite extra virgem, o mais puro, o mais nobre. Jesus gostava de ir na prensa de azeite. Fiz esse resumo todo. O versículo 32 diz que Jesus chegou no Getsemane. Se você quiser anotar, Getsemane quer dizer prensa de azeite. Ele sabe tudo o que vai acontecer e sabe de antemão. Mas quando ele chega lá, naquele momento, ele vai ser prensado. Ele vai ter a alma prensada. Como é que a alma dele está? Lê comigo o versículo 33, está em Marcos 14. Quem está aí, diga amém. Amém. Quem dormiu, diga amém. Glória a Deus. Marcos 14, versículo 33. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e angustiar-se. Ele começou a ter pavor. Pavor é um temor horrendo, é um medo terrível. Ele começou a angustiar-se. Versículo 34. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Note que a alma dele está triste. Por que a alma está triste? Ele sabe que ele vai passar ali. E ele sabe que ele vai passar depois dali. Ali é a antessala do martírio. Ali é só o começo. Ali é só o início. Compreenda você, então, que existem momentos na vida que a nossa alma fica angustiada, sim ou não? A alma fica triste. A alma se abate, a alma se entristece. E ele passa por isso. E compreenda você que, em primeiro momento, ele começou a angustiar, primeiro sozinho. Compreenda você que muitos dilemas da nossa vida nós vamos passar sozinho. Muitas vezes, as dores da sua alma, as angústias do seu coração, você vai passar sozinho. Você vai passar e é você e Deus que sabe. É você e o Senhor que sabe. É você e o Todo-Poderoso. Às vezes a alma fica angustiada, abatida por conta de um vício, por conta, por exemplo, de uma doença, de uma depressão, de um problema familiar, conjugal, um problema financeiro, uma frustração, uma decepção, a dor do luto. Quem sabe da sua alma é você. Quem sabe das suas dores é você. Ele começa então a angustiar-se. O que o salmista diz lá no Salmo 116, versículo 3, é exatamente o que ele está agora sentindo. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno tomaram conta de mim. Encontrei aperto e tristeza. Você já se viu numa situação assim? Apertado, entristecido, angustiado, abatido? O que fazer numa situação dessa? Deixar a alma falar mais alto? Deixar a alma dominar e vencer? A alma é a sede das emoções e dos sentimentos. Tem gente que, por deixar a alma bradar mais alto, se mutila, se corta. Tem gente que tira a própria vida. Esses dias atrás, numa reunião da tarde, apareceu um moço aí, ele devia ter uns 25 a 30 anos de idade, e estava com a camiseta e não tinha como não ver os braços, todo cortado. Tudo cortado, um monte de corte, de um lado, do outro, os dois braços. E ele disse que por conta de uma depressão,
já se cortou várias vezes, já tentou o suicídio algumas vezes. E ele dizendo, passou para a glória de Deus, eu voltei para Jesus. As marcas não eram recentes, era já tudo cicatrizado, fechado, mas era visível, todas as cicatrizes. Ele disse, eu voltei para Jesus, eu voltei para o Senhor. E ele contando que já tinha tentado suicídio algumas vezes. Vivemos em tempos, minha gente, de muita gente que por não saber lidar com as angústias da alma, com as aflições do coração, acaba tirando a própria vida. Muitos e muitos. Segundo consta das pesquisas, o que é de conhecimento de suicídio é no máximo 10% da realidade. Enquanto notificam, por exemplo, 100 pessoas se suicidaram, quando chega ao conhecimento, na realidade não é somente 100, é 1000, é 10 vezes mais. A situação é séria. Jesus aqui então, o Senhor aqui então, passa por um momento desse. O que fazer então? Como lidar? Como resolver? Compreenda você que as angústias da alma virão, e a questão não é se virão, elas virão. A questão é quando, porque elas virão. E eu e você precisamos estar preparados, saber lidar. Talvez você esteja hoje com a sua alma abatida, talvez você esteja hoje com a sua alma em agonia, em angústia. Quem sabe do que está no seu coração é você. Como foi então que o Senhor lidou? O que fazer nesses momentos? O texto diz, versículo 32, onde começamos a mensagem, Marcos 14, 32. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. O que Jesus foi fazer? Diga comigo, orar. E a oração foi intensa, viu? A oração não foi aquela oração que você faz quando vai almoçar, quando vai comer uma refeição, Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Não foi aquela oraçãozinha de uma pessoa que já está ali, cansado, exausto, Senhor, obrigado por esse dia. Não foi essa oração, não. Foi uma oração intensa. Ele orava intensamente, ele se prostrou, ele estava prostrado, ele estava ajoelhado, ele orou intensamente. Segundo o relato de Mateus, essa oração vai ser de no mínimo 1 hora. Pensa você com você mesmo, quanto tempo você ora? Opa, só ora bastante, parabéns, glória a Deus. Pastor, eu sou homem de oração, é 2, 3 horas direto, não paro não. Glória a Jesus pela sua vida, continua nessa pegada e aumenta mais. Ô pastor, eu não oro esse tempo todo não. Eu não oro não, oro 2 minutos, 3 e acho muito tempo. Tem que aumentar esse negócio aí. O negócio está pouco demais. Diga para a pessoa que está lá, tem que orar mais, viu? Você quer continuar vivo? Você quer continuar na fé? Você quer continuar de pé na presença de Deus? Diga para quem está lá, você trata de orar mais, viu? Compreenda você que não é pecado pedir oração. Jesus pediu para esses 3, orai por mim. Mas os 3 estavam tão cansados que desfaleceram. Não é pecado pedir oração. O pecado é ser crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, e a própria pessoa não ora. Nós somos um compromisso de oração. Jesus foi orar, e orar intensamente. Foi batalhar em oração. E essa oração aqui, queridos, essa oração aqui, ele faz porque ele está ciente do que ele vai passar. A alma não quer passar. A alma não quer. Mas ele veio para isso. Ele sabe disso. Mas que oração foi essa, pastor? O texto diz, vamos ler então, que oração foi essa? Versículo 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. No texto de Lucas, vai constar, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Note então que a oração vai ser intensa. Em primeiro momento, o texto deixa claro, afasta de mim este cálice. Note a maneira como ele se dirige ao pai, Abba, Pai. Abba é como uma criança chama o pai, papai, pai querido, paizinho, te amo. É como uma criança pequena fala o pai. E ele vai dizer, afasta de mim este cálice. Que cálice? O que ele está falando? Que cálice é esse? É um copo? É uma taça? Do que ele está falando? Diga para a pessoa que está até lá, é o martírio que ele ainda vai passar. É o martírio que ele ainda vai passar. Aqui é só a antessala. Aqui é só a preparação. Ele ainda vai ser preso, acorrentado, esbofeteado, humilhado, tratado como o pior bandido da terra. Ele ainda vai
ter contra si acusações mentirosas e falsas. Ele ainda vai ser açoitado, retalhado. Ele ainda vai ter que carregar uma cruz pesada. Ele ainda vai ter que ir ao Calvário. Ele sabe de tudo isso, de um martírio cruel. Por isso que ele chama de cálice. A alma de ninguém quer sofrer. Você quer? Você tem prazer no sofrimento? A menos que seja alguém masoquista. Tirando isso, ninguém quer sofrer. É verdade ou não é? Mas compreenda você que as angústias e lutas dessa vida fazem parte dela. Fazem parte da vida. Deus permite. Mas compreenda, é necessário fazer um parênteses, porque a palavra alerta está escrito de que se queixa o homem, senão os seus próprios pecados. Compreenda você que 95% dos nossos problemas, dos teus problemas, olhe para quem está do seu lado e diga assim, bote ênfase na voz e diga assim, a culpa é tua. Pode falar. Aí, ó, já está vendo a reação? Já está chorando, já está assinando embaixo. 95% dos nossos problemas, a culpa é nossa. Vou dar alguns exemplos. A pessoa não se alimenta direito, não cuida da alimentação. E quem não tem tempo para cuidar da saúde, vai arrumar para cuidar da doença, sim ou não? Se não cuida da alimentação, pode ter uma doença chamada como? Uma pessoa com muito açúcar, muita massa. Precisa ser médico para saber disso? Irmão, e a doença está aí. Pode ser membro da igreja, pode não ser membro da igreja, pode ser pastor. Esses tempos atrás, você sabe que minha esposa não tem uma perna, não é? Levei ela lá na ortopedia, que faz o acompanhamento, sempre tem que fazer. E lá estava um pastor, conhecemos ele. Veio da Bahia para fazer a prótese. Sabe o que aconteceu com ele? Magro, viu? Ele teve diabetes. E deu uma ferida na sola do pé. E a ferida não curava. E o negócio foi ficando preto. O pé foi ficando preto. Teve que ir para o hospital. E remédio, não mata, remédio não resolve. Internaram para poder ir para a UTI para entrar com remédio mais forte, mais intenso. Ficou 3 meses internado, não teve um remédio. Tudo que você imaginar que tem à disposição no Brasil, ele tomou. Tomou tudo, nada resolveu. Sabe o que o médico falou para ele? Tem que amputar, não tem o que fazer. O problema estava no pé, mas você acha que amputou o pé? Sabe onde é que amputou? Meio da canela. Aí ele veio para cá para fazer a prótese. Graças a Deus já está andando com a prótese dele e tudo mais. Mas não adianta dizer, eu sou pastor, eu sou isso, aquilo. Ô, querido, se você não cuidar da saúde, você vai ter tempo para cuidar da doença. Cuide da sua saúde. Cuide bem do seu marido, cuide bem da sua esposa. Você não enfrentar a dor de um divórcio, uma separação. Deus ama o casamento, a família. Cuide bem dos seus filhos. Cuide bem do seu dinheiro. Porque problema financeiro rouba o sono, sim ou não? Traz preocupação. Que tem de gente na mão de agiota. O negócio é terrível. Que tem de gente aí, as operadoras, os cartões de crédito, os bancos cobrando. Isso é terrível, angustiante. Tome cuidado. Evite problemas. Mas imagine você faz tudo certinho. Imagine que você é um Jó. Como assim, pastor? O próprio Deus diz que Jó era reto, sincero, temente, se desviava do Deus. Não é a mulher dele batendo palma, não são os filhos dele, não são os empregados dele, é Deus falando. Pensa num homem trabalhador, trabalhou uma vida inteira, juntou um grande patrimônio, dava emprego a muita gente, mas ele não viveu por dinheiro não, porque tem muita gente que para ter dinheiro sacrifica a família, em nome do trabalho, negligencia o casamento, negligencia... Jó não, Jó, embora um homem trabalhador, um homem rico, era um marido cuidadoso, era um pai intercessor, acordava de madrugada, para apresentar a Deus sacrifício pelos filhos. Se porventura os filhos tivessem pecado, ele intercedia, ele apresentava sacrifícios. Você olha para a vida de Jó, você não tem isso para falar, de erro, de culpa, ele fazia tudo certinho. Mas mesmo fazendo tudo certinho, Deus permitiu ou não permitiu ele enfrentar a angústia? Sim ou não? Foi pouco ou foi muito que ele passou? Eu não tenho gente que passar isso que o Jó passou, já desvia. Já vira satanista, já larga Deus. Já pensa logo, porque é o que a maioria da gente pensa. Já diz logo, o senhor não está vendo o que eu estou passando, não? O senhor não faz nada? Está vendo o sofrimento que eu estou... Eu estou falando por experiência própria. Quando a pessoa não tem entendimento, discernimento, sabedoria, a primeira coisa que faz é jogar as coisas na cara de Deus. Quando aconteceu o acidente comigo e com a minha esposa, a primeira oração a princípio foi, como é que o senhor deixa eu passar por um trem desse, um negócio desse? Está vendo que eu estou na igreja? Sou obreiro.
Minha noiva é diaconisa, a gente é dizimista, é ofertante, como é que o senhor deixa um trem desse? A princípio a oração foi essa, de alguém que não tem sabedoria, de alguém que não tem entendimento. Por isso que Jesus diz: o que você não entende hoje, você vai entender depois. Depois que o Espírito Santo abriu os meus olhos, eu parei de murmurar, de reclamar. Será que você faz isso? Acho que não, acho que é só eu. Acho que é só eu que faço. Você não faz, não, que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é ensinado, você é instruído, né? Você não faz que nem a turma que saiu do deserto, que vê o poder de Deus agindo, mas me tirou de lá para matar de fome. Aí Deus manda o maná. Me tirou de lá para matar de sede. Aí Deus manda toda hora arrumar coisa para reclamar. Acho que você não é assim, não. Não tem gente aqui que lhe reclama. Será que tem? Pergunta aí para quem está lá. Tu não reclama, não, né? Tu não murmura, não. Porque tem uns que tem gente na Bíblia que é terrível. Tem gente na Bíblia que é terrível. Viu o poder de Deus agindo, a glória de Deus operando, coisa sobrenatural, mas reclama de tudo. Mas não tem gente que só reclama. Eu acho que essa igreja ninguém faz isso, não. Aqui é um povo de Deus, um povo santo do Senhor, né? O povo do Egito, que saiu do Egito, Deus tirou, só reclamava. Tirou para matar de fome, aí Deus manda pão. Tirou para matar de sede, aí Deus manda água. Eu não aguento mais pão, eu quero comer carne. Quer comer carne? Vou fazer comer carne um mês, vai botar pelo nariz. Está escrito aí, só que Deus falou. Fez ele comer carne um mês. Mas não parava de reclamar, não parava de murmurar. Meu irmão, murmurador não chega na bênção, não. Dá graças a Deus, porque o Espírito Santo abriu meu entendimento. No começo, quando aconteceu o acidente, a princípio foi essa oração, mas depois que a ficha caiu, eu parei de reclamar. O Espírito Santo me trouxe à memória a palavra que Deus tinha me dito. Eu prometi a você que ela vai ser não só tua namorada, tua noiva, ela vai ser tua esposa, ela vai ser mãe dos teus filhos. Aí eu me agarrei nessa palavra. Querido fiel, é o que prometeu. E eu comecei a orar: Senhor, a tua palavra é fiel e verdadeira, não cai por terra, não volta vazia. O Senhor falou que eu vou casar, e eu creio que eu vou casar, eu vou ter filhos com ela. O médico pode dizer que não vai, que não acontece, mas a última palavra é tua, e Deus é fiel, e a palavra dele se cumpriu. E daí a minha esposa está aí, então, 3 filhos, para o nome do Senhor ser glorificado. Diga para a pessoa que vai falar: para de murmurar, para de reclamar, pede para Deus dar entendimento, para Deus dar sabedoria, para Deus dar força. Porque as angústias vão vir. Jesus, a palavra deixa claro, Isaías 43, quando passares pelo rio, as águas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque eu estarei contigo. Ele não nos livra das angústias. Diga para a pessoa que está ao teu lado: ele aumenta a tua força. Ele está com você. O Jó teve que passar tudo aquilo. Passou ou não passou? Mas venceu ou não venceu? Liga para quem está ao teu lado: para de ser molenga. Para de reclamar. Para de se vitimizar. Deixa o Espírito Santo te fortalecer. Os 3 amigos de Daniel tiveram para a fornalha. Foram ou não foram? Mas Deus foi com eles. O Daniel foi para a cova ou não foi para a cova? Mas Deus tapou a boca dos leões. Você acha que você não vai passar por luta, por aflição? Querido, te prepara, te prepara. Mas o Senhor prometeu estar conosco. O texto nos garante aqui que um anjo foi enviado do céu e o anjo confortava. Por pior que pareça a luta, a angústia, a adversidade, Deus está com você. Está escrito em Lucas 22, 43, e apareceu um anjo do céu que o confortava. Esse anjo foi enviado para confortar. Esse anjo não foi enviado para trazer uma resposta, como outro anjo foi enviado a Daniel. Chegou a Daniel, homem muito amado. Você queria saber? Então Deus vai te dizer, vai ser assim. Não, não foi isso não. O anjo não foi enviado com resposta de oração a Ezequias para livrar do inimigo. O anjo que Deus enviou ao rei Ezequias exterminou o exército inimigo. Um anjo só exterminou 185 mil homens. Esse anjo aqui foi enviado para confortar. Para confortar. Porque o Senhor estava se fortalecendo para aquilo que ele iria enfrentar. Diga à pessoa que está do teu lado: Deus vai aumentar a tua força, viu? Deus vai aumentar a tua força. Então não murmure e não reclame. Embora a alma disse: se possível for, passe de mim esse cálice, o Espírito deixa bem claro: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmão, às vezes a vontade de Deus não é a tua vontade, não. O Senhor aqui está deixando o modelo, está deixando o ensinamento. Não é a primeira vez que Jesus ora assim. Lá atrás, no começo do ministério, quando perguntam e pedem a ele para ensinar uma oração, ele vai ensinar aquela que ficou conhecida como oração do Pai Nosso, embora a Bíblia não dê esse nome, é só um modelo de oração, e ele vai ensinar de maneira simples e objetiva. Pai Nosso está no céu, o que mais diz, você lembra? Estão ruim de memória, hein? Curso de teologia para todo mundo. Pai Nosso que está no céu, santificado seja
o nosso de cada dia nos dá hoje, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A vontade de Deus já é feita. Diga para a pessoa que está ao lado, ele quer fazer a vontade dele na sua vida. Ele quer fazer a vontade dele na sua vida, mas você tem que deixar, você tem que querer. O problema é que às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Às vezes a nossa alma quer ficar em casa deitada dormindo. É ou não? Um feriado desse. Não é sexta-feira santa, nem trabalhei. Que conversa, eu vou ficar em casa, vou dormir, vou descansar. E o Espírito Santo vai para a igreja. Não, mas eu tenho que dormir, eu tenho que descansar, amanhã eu trabalho. O Espírito Santo, para de reclamar, seu molenga. Vai que eu quero falar contigo. Não vou nada, estou assistindo o jogo do Corinthians, do Palmeiras, do não sei o quê. Vou assistir o filme e tal. O Espírito Santo, vai lá. Às vezes a alma dá esses vacilos, não? Mas ainda bem que Deus tem misericórdia. Ainda bem que o Espírito Santo é bom. Glória a Deus que você deu ouvidos à voz do Espírito Santo e você deixou o Senhor falar mais alto. Jesus então deixa claro, seja feita a tua vontade. E qual era a vontade de Deus? Ele sabia, já estava escrito. Lê Isaías 53, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, que tinha que ser moído, açoitado, massacrado. Compreenda um detalhe, o que Jesus passou, ninguém poderia passar no lugar dele. Nem eu, nem você, nem homem nenhum, nem mulher nenhum, nem ninguém. O que ele passou, só ele poderia passar. Diga para quem está do teu lado, o que é para você passar, eu não vou passar no teu lugar não. O que é para eu passar, você não vai passar no meu lugar. Então deixe de ser molenga, deixe de reclamar, se fortaleça do Senhor e na força do seu poder, para você enfrentar as lutas e adversidades, porque Deus estará contigo. Você pode não ter hoje o entendimento de qual seja a vontade de Deus para a sua vida, mas você pode orar e Ele lhe dará esse entendimento. Porque a vontade de Deus para mim e para você, você pode repetir comigo, diga assim, é boa, é agradável, é perfeita. Você pode olhar para alguém que está ao teu lado e dizer assim, a vontade de Deus para a tua vida é boa, é agradável, é perfeita. Só que nós temos que entender isso, ter discernimento disso. Porque quando a vontade de Deus for feita, a gente não reclama mais, não murmura mais. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós precisamos de sabedoria, amados. Nós precisamos de discernimento. O que Jesus passou, só ele poderia passar. Porque ele tinha que levar sobre si as minhas, as tuas dores, as nossas enfermidades. Ele tinha que derramar até a última gota de sangue por mim e por você. O Getsemane foi só a antessala, foi só a preparação daquilo que ele iria passar. Ele chega no Getsemane, a alma está em agonia. Ele ora 3 vezes, e a oração, cada uma de 1 hora, intensamente, mas sempre deixando claro, seja feita a tua vontade. Só que chegou a hora, ele se levantou, fortalecido, renovado. Chegou a hora que ele chegou àqueles 3 e disse, acordem, levantem, o espírito está pronto, a carne é fraca, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele vai dizer, levantem-se, o que me trai está chegando. Ele sabia que o Judas estava indo com o pelotão. Ele vai dizer, é a hora das trevas. E como uma ovelha muda, ele vai para o matadouro. Mas ele vai renovado, ele vai fortalecido. Você pode ter chegado aqui hoje com sua alma cansada e abatida, angustiada. Você só sai daqui desse jeito se você quiser, porque ele já morreu por mim e por você, ele já ressuscitou por mim e por você, ele matou a morte, ele venceu, ele triunfou, ele tem vitória para você. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, e ele tem uma igreja que é dele, o povo dele, zeloso, temente de boas obras, uma igreja que ele lavou e remiu com o sangue dele. Ele tem palavra para você, promessa para você, e ele quer se cumprir, ele quer cumprir na tua vida. Quem crê nisso, eu digo glória a Deus. Então se coloque de pé, porque ele vai tirar de você todo fardo pesado, ele vai trazer refrigério à tua alma. Ainda que você esteja, como disse o salmista, andando pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque ele está com você. Ele está com você. Ele está com você. Tenha certeza disso, tenha convicção disso. Agora, como filho obediente, como servo humilde, é necessário deixar claro que seja feita a tua vontade. É importante. Por que Jesus fala, se possível for, passe em minha escada? Em primeiro lugar, ele está dando exemplo a mim e a você. À medida que colocamos para fora o que está na nossa alma, ele vai curando nosso coração, ele vai sarando, ele vai tratando.
É necessário colocar para fora, falar com verdade, com sinceridade. Quais são as angústias da sua alma? Quais são os traumas do seu coração? Talvez você esteja enfrentando sozinho. O marido não sabe, a esposa não sabe. Talvez o patrão não sabe, o pai, a mãe, o irmão, o filho. É você e Deus. Talvez você compartilhou com um ou com dois, ou até com três, como Jesus compartilhou com Pedro, Tiago e João. Talvez o fardo esteja pesado. Compreenda você que ele já morreu, mas ele ressuscitou e ele quer tirar todo o peso das suas costas. Toda dor, toda aflição, toda angústia, toda depressão, ele tem poder para remover. Agora compreenda você que ele também tem força e poder para nos renovar e nos fortalecer. O inimigo da nossa alma, que é o diabo, diz a palavra que ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. E você acha que ele vai atacar na hora que você está forte ou na hora que você está fraco? Na hora que está fraco. Você já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Você já assistiu? Assista de novo. Se não assistiu, assista, que vale muito a pena. Né? Vale muito a pena. Embora não esteja na escritura literalmente, mas tem ali uma cena que relata a verdade do mundo espiritual. E a cena começa, Jesus no Getsemane. Quem é que tem em volta ali? Satanás. E Jesus se levanta e esmaga a cabeça da serpente. Na cruz ele triunfou. Ele venceu todo o principado, toda a potestade, toda a força das trevas. Ele matou a morte, porque ele venceu a morte. Ele tomou as chaves do inferno. O diabo não tem chave nem da casa dele, é Jesus que tem. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe o que é dor, porque ele passou por dores. Ele sabe o que é angústia, porque ele enfrentou angústias. Ele sabe o que é agonia, porque ele passou por agonia. E ele tem todo o poder para tocar o teu coração, mudar a tua vida. Ele tem toda a força para te renovar e te revestir. E eu pergunto, você quer esse renovo, esse revestimento, esse fortalecimento?